O presidente Jair Bolsonaro afirmou que militantes da esquerda mataram o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil durante a ditadura. Felipe Santa Cruz afirmou que vai... Eu quis começar esse vídeo com essa imagem da Raquel Sherazade no jornal do SBT, porque a expressão dela diante dos desmandos do Bolsonaro representa muito o que nós sentimos, né? A incompreensão, o absurdo de ter que ler certas notícias e ver certas coisas. Talvez se me gravassem lendo o jornal ou vendo o Bolsonaro falando, fosse a mesma expressão, porque realmente é assim que a gente se sente, sem entender o que está acontecendo. E o que isso tem levado, né, o que esse momento tem levado, algumas das alianças mais improváveis que você poderia imaginar. A partir desse vídeo aqui, o Felipe Neto publicou o seguinte no Twitter dele: Querida Raquel Sherazade, peço perdão por um dia ter perdido a cabeça e escrito um texto com ofensas. O que você representa hoje, em termos de humanidade, é de nos encher de orgulho. Obrigado, Raquel, você se tornou um ícone de mudança e evolução. E a Raquel respondeu, Felipe Neto, no Twitter também, né? Obrigada, Felipe, estamos todos no mesmo barco, tentando fazer hoje melhor que ontem. Evoluir, seguir em frente, perdoar-se e perdoar é o imperativo aos que não se contentam com a pequenez ou a mediocridade. Abraços. O que você vê aqui, em grande parte, não é um confronto entre esquerda e direita. É um confronto entre civilização e barbárie. Se está havendo uma guerra nesse momento, é justamente entre princípios civilizatórios de respeito ao outro, de tolerância ao outro, de aceitação do outro, de vida em sociedade numa democracia e valores retrógrados, tribais, de divisão e de intolerância. É isso. Esse é o embate que há hoje. É isso que existe. Porque a extrema-direita brasileira, na figura do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro e dos lacaios do Bolsonaro, eles pensam estar numa guerra cultural. Eles pensam que é um embate entre eles, os guardiões da cultura cristã ocidental, contra os comunistas, contra pessoas que querem destruir a família, querem destruir os valores cristãos, querem destruir a religião, querem destruir a civilização. Então eles se acham os bons, os justos, os cidadãos de bem que estão protegendo o mundo contra a imoralidade dos comunistas. Que nem sequer existem, na verdade, né? Ou se existem, são extremamente diminutos, né? São pequenos grupos partidários que não têm nenhum tipo de influência social e cultural no mundo. Já tiveram, mas depois da queda do Muro de Berlim, o sonho, botar entre aspas aqui, o sonho socialista no estilo soviético já não existe há muito tempo. Então esses comunistas contra os quais eles se erguem e pensam estar defendendo os valores deles, nem sequer existem. E nessa tentativa de combater esse inimigo imaginário, o que eles estão fazendo agora é um esforço para privar de direitos minorias, grupos opositores. Basta lembrar da frase do Bolsonaro: as minorias se curvam ou simplesmente desaparecem, se adequam ou simplesmente desaparecem. E essa é uma visão antidemocrática, essa é uma visão autoritária, essa é uma visão repressiva, porque não é assim que funcionam as democracias. Nas democracias, a maioria e as minorias convivem e, ao mesmo tempo, buscam o espaço de representação para que as suas pautas, para que as suas propostas sigam adiante. Uma democracia não implica na supressão ou no silenciamento de minorias, mas que todos os grupos tenham voz e possam, através do regime democrático, através da representação, se expressar. Você encontra esse tipo de supressão de minorias, de grupos opositores, em ditaduras, em sistemas repressivos, no qual você tem um discurso homogêneo, um discurso único, talvez um único partido às vezes, e o resto tem que se silenciar, o resto tem que se calar, senão é expulso, senão é perseguido, senão é eliminado. Então o embate aqui, como eu disse, é entre civilização, é entre uma democracia e a barbárie, e a intolerância, e a supressão do diferente, e a perseguição do diferente. Então a postura da Sherazade, que desde muito tempo é associada à direita, é associada inclusive a um discurso bastante reacionário em certo ponto da carreira dela, que parece ter mudado com o tempo, mas você pode identificar num ponto ali um discurso bastante reacionário, bastante próximo desse discurso conservador. O que você vê é a reação de uma pessoa, é a reação de uma mulher que simplesmente não pode tolerar a barbárie. Tem um texto muito bom que eu vou deixar para vocês aqui na descrição para que vocês possam ler, que se chama Educação após Auschwitz, do filósofo Theodor Adorno, no qual ele fala a importância de se educar um mundo pós-Auschwitz, para que aquilo ali, para que aquele evento, para que o que ocorreu nos anos 40 jamais se repita, jamais ocorra novamente.
E o que ele fala, e isso aqui ele se remete ao Freud, no texto dele O Mal-Estar na Civilização, é que dentro de uma sociedade você tem profundas tensões. Você tem, por um lado, um processo civilizatório, disciplinador, de supressão dos impulsos, das pulsões humanas, e, por outro lado, você tem um esforço de violência destrutivo que nos leve à barbárie, que nos leve à violência. Essa tensão sempre vai existir numa sociedade humana. Esse conflito entre a disciplina, a ordem, o controle dos instintos e a violência, a transgressão. Isso é inevitável. E não é à toa que você vê ao longo da história da humanidade, em diferentes momentos, várias guerras, porque essas tensões estão sempre em conflito, estão sempre em choque. Então, basicamente, o grande desafio nosso, enquanto espécie humana e enquanto nação também, enquanto país, é aceitar o outro como ele é, aceitar o diferente. E isso cria profundas tensões também, porque você tem, por um lado, visões que são abrangentes, inclusivas, e aqui a gente entra outro filósofo, que é o Karl Popper, que tem o livro dele A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é uma visão de sociedade inclusiva, uma sociedade aberta, que aceita o divergente, que aceita quem pensa diferente da gente, e a sociedade fechada, que é uma sociedade repressiva, uma sociedade no qual certos direitos são eliminados. O que você tem no Bolsonaro é um esforço para uma sociedade fechada, na qual apenas um grupo tem direitos, onde apenas certas pessoas possuem direitos plenos e os outros têm que desaparecer, têm que se silenciar. E para atingir isso, para chegar a esse objetivo, o que ele faz é acirrar cada vez mais as tensões internas entre civilização e barbárie. É estimular cada vez mais os impulsos das pessoas, estimular a intolerância, para que um grupo se volte contra o outro. Eu quero que vocês façam um experimento da próxima vez que vocês ouvirem o Bolsonaro falando, ou o ministro da Educação falando, ou o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro falando, qualquer um desse grupo ideológico do Bolsonaro, é você pegar as frases deles, aquilo que eles dizem, e toda vez que eles disserem comunistas, petralhas, petistas, esquerdistas, você trocar por judeus. Faça um experimento. Faça esses experimentos porque vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Na Alemanha, dos anos 30 e 40, você tinha um grupo, um alvo. Eles escolheram o alvo. Eles foram lá, pegaram um grupo minoritário na Alemanha e escolheram aquele alvo. Por uma série de razões, razões históricas, razões sociais, escolheram aquele alvo e foram atrás desse alvo. E no Brasil você tem agora outro alvo, que não são judeus. Mas o processo mental, psíquico e social de criminalização e de perseguição desse grupo é idêntico. É o mesmo processo. São as mesmas estratégias retóricas, são os mesmos processos em funcionamento. Você pode eleger qualquer grupo para ser o alvo do ódio e da intolerância, sobre o qual você pode depositar as culpas dos fracassos de uma nação. Você pode escolher qualquer grupo. Você pode ir lá pegar os muçulmanos, como ocorre na Europa também. Na Europa você tem vários países que elegeram os muçulmanos agora como a fonte de todos os males dos países. Nos Estados Unidos você tem outros grupos também, os mexicanos, os imigrantes, os negros. Então você pode escolher qualquer grupo. Basta que você tenha alguém no poder com uma retórica divisiva e intolerante, de supressão de direitos, de uma sociedade fechada, e daí você encontra, em meio aos grupos existentes, aquele que você quer criminalizar, aquele que você quer perseguir. Que canalize, que unifique o ódio em torno de um ideal comum, que é a extinção daquele grupo opositor. Então a luta, repito, não é entre esquerda e direita, mas entre civilização e barbárie. Você pode ser de direita e se horrorizar tanto quanto a Sherazade se horroriza nesse vídeo no começo. Você pode ser de direita e se horrorizar tanto quanto o Reinaldo Azevedo se horroriza na rádio ao apresentar as notícias desse governo. Você não precisa ser de esquerda para se horrorizar. Pelo contrário, você deve se horrorizar mesmo sendo de direita. Você tem uma frase que é atribuída erroneamente ao Thomas Jefferson que diz o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Na verdade, essa frase aqui possivelmente é de um ativista norte-americano, Wendell Phillips, que a eterna vigilância é o preço da liberdade, o poder está sempre roubando de muitos para poucos, mas é justamente isso, gente. Certas conquistas civilizatórias, certas conquistas das democracias, elas exigem constante vigilância, que nós frequentemente as defendamos. E aqui você tem liberdade de religião, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Quando você lê a Constituição brasileira, o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, na Constituição brasileira, que é um dos mecanismos existentes nas democracias, nos regimes políticos, para assegurar o Estado de Direito,
Você não tem uma discriminação aqui que apenas a maioria tem direitos e as minorias devem se curvar ou desaparecer. Não tem. Você tem aqui que todos são iguais perante a lei. Sem distinção de classe, sem distinção de raça, sem distinção de gênero, sem distinção de religião. E uma característica própria das democracias também é que em sua própria Constituição, enquanto regime, ela estabelece pesos e contrapesos para controlar o autoritarismo. Então a própria divisão de poderes, né, o judiciário, o executivo e o legislativo, já tem esse propósito de realmente dispersar o poder e não concentrar nas mãos de uma única pessoa. Para que o presidente seja constrangido pela lei, constrangido pelos outros poderes e não possa fazer o que ele bem entender. E a nossa grande indagação, nossa grande dúvida é se essas instituições brasileiras, esses outros poderes, serão capazes de segurar o ímpeto autoritário do Bolsonaro. Porque nesse caso em particular aqui, né, do começo do vídeo, mostrando Sherazade indignada com o Bolsonaro, tem a ver com a fala dele atacando o pai do Santos Cruz, né, do presidente da OAB. E o que ele fez? O Bolsonaro foi confrontado, a OAB agora entrou com uma representação contra o Bolsonaro no Supremo, e o que ele fez como reação foi substituir os componentes das comissões de investigação sobre os crimes da ditadura. E essa é uma estratégia claramente fascistoide. Claramente. Eu disse ontem que você não pode reescrever a história, mas há esforços de reescrever a história. Há esforços de alterar o passado, de alterar os dados. Então, se ele não gosta dos dados, o Bolsonaro vai lá fazer o quê? Não é aceitar os dados e tentar melhorar o país, não é aceitar os dados e tentar tomar medidas para melhorar as coisas, mas sim tentar ocultar ou apagar os dados ou alterar os dados. Isso está ocorrendo com o INPE agora também, na questão do desmatamento da Amazônia. O Bolsonaro não gosta dos dados, porque apresenta um aumento no desmatamento na Amazônia, ele vai lá agora e ele quer censurar esses dados do INPE. E no caso do passado, também no caso da história, em relação à ditadura, ele alterou agora os integrantes da comissão para que ele possa controlar a narrativa sobre o passado também. De mostrar que os militares não eram tão maus assim, de mostrar que os militares eram bonzinhos, eles estavam libertando o Brasil. Então essa estratégia fascistoide, anticivilizatória, barbárica, é justamente contra aquilo que nós nos mobilizamos. E isso deve ser além de esquerda e de direita. Isso deve ser além da sua posição ideológica política. Deve ser um esforço de preservar os fatos como eles são e de preservar valores inclusivos de tolerância aos outros. E esse é um ponto que certos grupos da esquerda ainda não perceberam, não se deram conta. Porque você vê grupos de esquerda se digladiando na internet, né, se digladiando na vida real também, se confrontando por questões programáticas que são superficiais, quando na verdade você tem um governante que representa todos os valores contrários à própria tolerância entre os diferentes. O confronto agora deveria ser contra isso, contra esses valores antidemocráticos, contra esses valores barbáricos. É a barbárie diante da gente. E como diz o Adorno no artigo dele, A Educação após Auschwitz, a gente não pode permitir que o passado seja esquecido. Que aquilo que foi cometido em nome do nacionalismo seja esquecido. Porque o único modo que a gente possui para evitar que certas histórias se repitam é conhecer o passado, é saber aquilo que aconteceu e como aconteceu. E quando você vê os mesmos mecanismos, os mesmos motores em atuação, com processos muito semelhantes, isso é extremamente preocupante, porque você vê a histeria coletiva, como uma enorme parcela da população está completamente fanatizada e seguindo contente, cantando rumo ao abatedouro. O gado. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse vídeo no começo aí da Raquel Sherazade, né? E essa aproximação entre ideais tão diferentes em prol da defesa da civilização, no fundo. É isso. É um confronto entre civilização e barbárie. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia. Confira meu vídeo ontem na Carta Capital também, que fala sobre a liberdade de imprensa, que é crucial numa democracia. Então confiram lá e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!